Boa noite. Ao que me consta, a nossa avaliação será dia 4 de maio. Então, hoje faremos a nossa última revisão, que é o dia 30. E essa revisão é sobre a substituição tributária. Quer a substituição tributária para frente, quer a substituição tributária para trás. A substituição tributária para frente, como já dissemos, está lá no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, que ela trata da cobrança antecipada de um fato gerador futuro. A substituição tributária para frente, portanto, é uma técnica de arrecadação e de fiscalização. Vamos lá para o artigo 150, parágrafo 7º. Vai dizer: a lei poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável. Bem, primeiro, a substituição tributária também está sujeita ao princípio da legalidade. Só a lei poderá instituir a substituição tributária. E aí, na substituição tributária, o sujeito passivo não é o contribuinte, ele é o responsável. Então vamos lá. A lei poderá atribuir ao sujeito passivo da relação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição cujo fato gerador deverá ocorrer posteriormente. Então aí nós já temos o princípio da legalidade e que nem todos os tributos podem ser objeto de substituição tributária, só os impostos e as contribuições. E a substituição tributária é a cobrança de um tributo antecipada, de um tributo que irá acontecer no futuro. Normalmente nós estudamos que a obrigação de pagar é quando o fato gerador já se realizou. Aqui, a obrigação de pagar é de um fato que irá acontecer no futuro. É a obrigação antecipadamente de pagar o tributo. Então vamos lá. O artigo 150, parágrafo 7º, então ele vai dizer: a lei poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável. Ora, se o fato gerador futuro ainda não aconteceu, porque era no futuro, então ainda não há a figura do contribuinte, porque o fato não aconteceu. Então, o sujeito passivo não é o contribuinte. O sujeito passivo é o responsável pelo pagamento daquele tributo relativamente a um fato gerador futuro. Voltemos ao artigo 150, parágrafo 7º. A lei poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deverá ocorrer posteriormente, assegurando-se a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então, é o pagamento de um tributo de um fato gerador presumido. Nós não sabemos se ele irá acontecer ou não, porque é um fato gerador futuro. Então, ele é presumido. E aí nós temos que verificar qual é a base de cálculo para se cobrar o imposto sobre um fato gerador
que ainda é presumido, não é? Porque é futuro. Bem, a base de cálculo também tem que ser presumida, tem que se imaginar qual é a base de cálculo para a incidência da alíquota, não é? Para que seja recolhido o imposto ou a contribuição sobre esse fato gerador futuro. É uma antecipação da cobrança, portanto. Nós dissemos na aula que tratamos sobre isso que, repito, é uma técnica de fiscalização e arrecadação. Falamos do exemplo de uma fabricante de veículos, eu falei a Ford. Então, ela, quando vende o veículo para a concessionária, ela vende por um valor X, digamos, 50 mil. E tem que recolher o ICMS sobre esses 50 mil e também sobre o valor presumido que a concessionária irá vender para o consumidor. Imaginamos que a concessionária irá vender para o comissor por 70 mil. Então a Ford, ao invés de recolher o ICMS sobre os 50 mil, ela terá que recolher sobre os 70 mil, que deverá ser o valor da venda do veículo lá para o consumidor final. Então, é uma cobrança antecipada. Eu falei da Ford, como podia falar da Petrobras, e aí em relação a todos os postos de gasolina, isso facilita a fiscalização, porque a fiscalização, no caso da venda dos automóveis, fica restrito, no exemplo que eu dei, a Ford, relativamente aos postos de gasolina, fica restrita, digamos, à distribuidora. Então fica muito mais fácil a fiscalização e ainda fica antecipada a arrecadação. Então a substituição tributária é um instituto que favorece extremamente o fisco. Bem, mas daí nós dissemos, bem, e se esse fato gerador futuro, essa base de cálculo futura não for a real, digamos, imaginou-se que o veículo seria vendido para o consumidor por 70 mil, mas por algumas questões, quem sabe, de dificuldades de mercado, a concessionária não conseguiu vender por 70 mil, vendeu por 60, imaginemos. Só que já foi recolhido antecipadamente sobre 70. A concessionária teria direito a receber a diferença do 70 para o 60, digamos. Falamos que no início o Supremo Tribunal disse que não era possível pedir a restituição da diferença entre a base de cálculo presumida para a cobrança da substituição tributária e a base de cálculo real. Mas isso é evidente, caracterizaria um confisco, porque se estaria impondo às pessoas um pagamento sobre uma base de cálculo presumida, quando a base de cálculo não é a real. E, teoricamente, a base de cálculo tem que ser o valor real, no caso que eu estou falando, da circulação da mercadoria. E o Supremo Tribunal, no primeiro momento, falou que não, que aquele tributo recolhido antecipadamente por substituição tributária, ainda que a base de cálculo futura presumida fosse maior do que a base de cálculo real, não haveria essa possibilidade de
repetição da diferença ou recebimento da diferença do imposto que foi pago antecipadamente. Todavia, recentemente, o Supremo Tribunal Federal mudou o seu posicionamento, dizendo que sim, que se foi cobrado antecipadamente com base numa base de cálculo presumida, digamos de 70 mil, o preço do veículo, mas que na realidade a base de cálculo foi de 65 ou foi de 60, tem evidentemente a concessionária o direito de pedir a devolução do imposto correspondente à diferença. Claro que essa nova decisão, a meu ver, é muito mais justa, é muito mais correta, porque o imposto tem que incidir, no caso que nós estamos falando do ICMS, sobre a base de cálculo real e não apenas, e não sobre a base de cálculo presumida. Então, o que nós vamos relembrar da substituição tributária? Primeiro, que é uma técnica de fiscalização e arrecadação. Segundo, que está sujeita ao princípio da legalidade. Terceiro, que o sujeito passivo é o responsável e não propriamente o contribuinte. E depois é que, se a base de cálculo presumida acontecer na realidade por um valor menor, é perfeitamente possível a concessionária que teve que antecipar esse imposto, que sofreu os efeitos desse imposto, pedir a devolução do excesso que foi cobrado antecipadamente. Bem, essas são as regras da substituição tributária para frente. Mas nós dissemos na aula anterior que existe também a chamada substituição tributária para trás. Bem, o próprio nome está falando. Substituição tributária para frente, eu cobro um tributo relativamente a um fato gerador que irá acontecer no futuro. Substituição tributária para trás, eu cobro um tributo relativamente a fatos geradores que aconteceram no passado. Se tem o caso do gado, por exemplo, que ele é vendido por milhares ali de pessoas e cada venda caracteriza uma circulação de mercadoria e é devido ao imposto do ICMS, por exemplo. Mas é verdadeiramente impossível você acompanhar, o fisco acompanhar todas as negociações de gado que acontecem, por exemplo, no estado do Paraná. Por isso que, em relação a isso, criou-se a chamada substituição tributária para trás, ou seja, o tributo é cobrado em um determinado momento, vamos imaginar lá do frigorífico, quando o gado chega no frigorífico, ele é cobrado em relação àquela operação tributária da compra do veículo, da compra do gado, que deve incluir todas as operações anteriores, não é? Então, não tem que se deduzir nada do que foi cobrado em operações anteriores, porque nada foi cobrado em operações anteriores. Aí nós temos o chamado princípio do diferimento. Diferimento é, naquela operação, apesar de ser devido o ICMS, no caso que nós estamos falando, não é cobrado o ICMS, ele é diferido. Diferido não significa dizer isento, não.
ele será cobrado no momento posterior, ou seja, no futuro. A isenção não será cobrado. O diferimento não será cobrado naquele momento, será cobrado no futuro. Então, a substituição tributária para frente se refere a fatos geradores que irão acontecer no futuro, enquanto que a substituição tributária para trás se refere a fatos geradores que aconteceram no passado. Bem, com isso eu espero ter feito uma revisão razoável daquela matéria que nós trabalhamos nesse primeiro bimestre e desejar que vocês tenham aí um bom desempenho nas avaliações que estaremos postando para serem respondidas as questões. As questões, vocês vão verificar, não terão dificuldade alguma para vocês responderem. Basta darem uma olhada naquelas anotações que vocês fizeram lá durante as aulas presenciais e também dar uma olhada nessas revisões, não é? Ou nessas aulas que nós fizemos também por vídeo. Então eu desejo a todos uma boa avaliação.